Quando a gente pensa em um diamante, o que vem à cabeça? Luxo, né? Compromisso, um valor que parece eterno. Mas e se por trás de todo esse brilho existisse um mundo invisível, cheio de sistemas complexos, de riscos gigantescos e de histórias humanas que quase nunca são contadas? Pois é exatamente esse mundo que a gente vai desvendar agora. E para começar, olha só essa história que parece até roteiro de filme. Uma mulher, se passando por especialista em joias, consegue aplicar um golpe audacioso. Ela simplesmente troca uma fortuna em diamantes por pedras sem valor nenhum. 29 milhões de reais. Vamos parar e pensar um pouco nesse número. 29 milhões. É o valor de um único crime. Esse número já dá uma pista da escala e do risco que definem o universo das pedras preciosas. Ok, vamos mergulhar nisso, porque, pensa bem, quando uma coisinha tão pequena vale tanto dinheiro, ela automaticamente vira um alvo, certo? E esse valor absurdo acaba criando uma espécie de campo de batalha. De um lado, sistemas de segurança super avançados, de outro, a ambição de criminosos que são igualmente sofisticados. Sabe, esse roubo não é só um roubo. O que ele mostra, na verdade, é que existe toda uma rede global, uma estrutura gigantesca e super complexa que foi construída só para uma coisa: transportar, proteger e garantir o valor de cada pedra, desde ela sai da mina até chegar na vitrine. Então, a pergunta é, como é que se transporta uma coisa tão pequena, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão valiosa através de continentes inteiros? A resposta está numa logística, uma logística planejada nos mínimos detalhes, onde qualquer errinho pode custar milhões. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, olha esse número, 865 milhões de dólares. Isso foi o que o Brasil exportou em gemas e joias em apenas 4 meses de um ano. É uma indústria gigantesca, com operações acontecendo no mundo todo, o tempo todo. E o mais interessante é que, no fundo, tudo se resume a uma palavra: risco. Quem assume o risco? É aí que entram esses contratos de envio. Tipo, tem o DDP, onde o vendedor cuida de praticamente tudo, todo o risco é dele até à entrega. E tem o oposto, o ESW, onde o comprador assume quase toda a responsabilidade. A escolha do contrato define quem vai arcar com o prejuízo se alguma coisa der muito errado no meio do caminho. Só que nenhum sistema é perfeito, né? Sempre tem uma brecha. A operação Fake Tags da Polícia Federal tá aí para provar. Eles descobriram um esquema enorme em que criminosos criavam etiquetas de postagem falsas, explorando as regras dos contratos para enviar mercadorias sem pagar nada. O prejuízo passou dos 2,7 milhões de reais. Ou seja, por mais seguro que o sistema pareça, sempre tem gente tentando encontrar uma falha. Bom, se o transporte é uma peça desse quebra-cabeça, o seguro é outra. E é uma peça fundamental. Afinal, como é que se protege financeiramente uma coisa que, em muitos sentidos, é simplesmente insubstituível? É aí que entram as seguradoras especializadas, como a Tokio Marine, por exemplo. Elas não vendem seguros comuns, daqueles que a gente conhece. Elas criam apólices super específicas, produtos financeiros complexos, desenhados sob medida para cobrir os riscos que só a indústria de joias tem. Desde um roubo na loja até, um desastre natural. E a coisa chega num nível de detalhe impressionante. As apólices são tão específicas que têm termos como sinistro iminente. O que é isso? Significa que o seguro não cobre só a perda depois que ela já aconteceu, ele também cobre os gastos para evitar que um desastre aconteça. É um nível de prevenção, de cálculo de risco, que é de outro mundo. E a cobertura vai ainda mais longe. Olha essa cláusula. Bens em mãos de portadores. Isso garante a segurança da pedra mesmo quando ela está sendo carregada por uma pessoa, um mensageiro, viajando de um lugar para o outro. Ou seja, cada segundo, cada passo da jornada do diamante é coberto. Tudo é meticulosamente calculado. Ok, então a gente já viu redes de logística, contratos internacionais, seguros super complexos, um mundo corporativo inteiro construído para proteger o valor material da pedra. Mas todos esses sistemas protegem o objeto. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quem protege as pessoas que criam esse valor? Porque a verdade é que o brilho de um diamante não vem da terra. Ele é esculpido, lapidado por mãos humanas. E é aqui que a nossa história vira completamente. A gente sai dos escritórios, das transportadoras e entra nas oficinas de lapidação em Mumbai, na Índia. Mumbai é o coração da indústria global de diamantes. É lá que a maior parte das pedras do mundo é polida. E essa é a voz de uma dessas trabalhadoras. O sistema lá é, em geral, de pagamento por peça. Isso dá uma falsa sensação de liberdade, sabe? Eu vou e venho quando quero.
Mas como ela mesma diz, essa liberdade vem com um preço, um estigma social e uma instabilidade constante. E quando a gente olha os dados de uma pesquisa feita por lá, a realidade é chocante. A grande maioria dessas trabalhadoras, mais de 90%, são classificadas como não qualificadas ou com pouquíssima formação. E isso cria um ciclo terrível que afeta diretamente o salário delas, a segurança no emprego e qualquer chance de negociação dentro de uma indústria que movimenta bilhões. Essa citação, olha, ela é de uma trabalhadora da indústria de plásticos, mas resume perfeitamente a lógica de sobrevivência de quem está na base. Para quem ganha tão pouco, cada decisão do dia a dia é um cálculo super complexo. O custo do ônibus pode acabar com o ganho do dia, mas ir a pé também tem seu custo. É uma armadilha econômica que se repete todos os dias. Então, vamos juntar as peças. A jornada de um único diamante revela um universo de contrastes. Contrastes profundos, até chocantes. De um lado, um sistema global de riqueza, de proteção, de alta tecnologia. Do outro, uma realidade de sobrevivência e de muita precariedade. E este slide resume tudo perfeitamente. De um lado a gente tem um mundo corporativo, os 865 milhões de dólares em exportações, os contratos DDP e SW, as apólices de sinistro iminente, um mundo abstrato de números e cláusulas. Do outro lado, o mundo real, o mundo do trabalhador, salários pagos por peça, famílias que precisam tirar as filhas da escola para ajudar em casa e uma total dependência de redes de apoio informais, como vizinhos e grupos da comunidade, simplesmente para conseguir sobreviver. Isso tudo nos leva à pergunta final. O brilho de um diamante, ele pode ser ofuscante, não é? Mas por trás dessa luz existem esses dois mundos totalmente interligados. Um é o mundo do valor financeiro, abstrato. O outro é o do custo humano, bem concreto. A questão que fica é, quando a gente olha para um diamante, qual desses mundos a gente está realmente escolhendo ver?